Bom dia, queridos irmãos mais velhos, mais novos, da mesma idade, irmãozinho, irmãozão, todo mundo aqui e outros que vão assistir depois também. Que a gente tenha um dia abençoado. Meu primeiro encontro com vocês, lembra que eu falei sobre quando a gente acordar? A primeira frase que sair da nossa boca. Que seja, Senhor, que eu viva mais um dia para a glória do Senhor. Mais um dia para a glória do Senhor. Que privilégio. Então vamos viver mais um dia para a glória do Senhor. Ah, não falei a data, né? C 11 de ai, 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 11 de março. 11 de março de 2026. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos concedeu mais um dia e que vivamos esse dia para a glória do Senhor, em todos os nossos afazeres, no nosso pensar, Senhor, que os nossos pensamentos glorifiquem ao Senhor, que as nossas palavras glorifiquem ao Senhor. Ô Jesus, Espírito Santo, eu preciso da ajuda do Senhor para conduzir os meus irmãos aqui de manhã. Eu preciso da ajuda do Senhor para fazer tudo no meu dia, Senhor. Eu dependo do Senhor. Por isso eu peço a sua bênção, querido Pai, que traz sempre para nós o pão fresco do céu, o pão que alimenta o nosso espírito, que acalenta a nossa alma, que traz saúde, Senhor, para os nossos ossos, para os nossos corpos, Senhor. Então, nós recebemos de antemão, te agradecemos pelo pão fresco que o Senhor trará para nós aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar com vocês. Isso vocês estão vendo. Esse aqui. O que que vocês estão vendo aí, gente? Ah, já sei. Aquelas Aí agora imagens que passou apareceu as hoje. bolinhas completas, Apareceu. tela cheia, né? Então, da vez passada nós oramos, para quem se lembra, nós oramos pelas esferas, né, da sociedade. Entre elas, as que nós escolhemos para orar foi as mídias, né, a comunicação da nossa sociedade, todos os instrumentos de comunicação para que haja verdade, entre outras orações, e oramos por artes e mídia. Entretenimento, artes e mídia não, artes e entretenimento, né, que faz parte da nossa sociedade e que muitos cristãos estão nessas diferentes esferas. E hoje nós escolhemos duas, tá bom? Vocês querem adivinhar quais são? Nós escolhemos duas, quer não vou adivinhar? Ok, com todos os acontecimentos da última semana, nós vamos orar hoje pelo governo, tá bom? E dentro disso aqui a gente não vai pensar só o governo brasileiro, eu vou explicar mais à frente. E vamos orar também pela economia. Essa esfera aqui da economia não quer dizer apenas a Bolsa de Valores de Nova York, não. A economia tem a ver com tudo que a gente faz, nosso trabalho, né? Então, lembra que eu fiz a pergunta, qual esfera você está? Eram três perguntas. Qual esfera da sociedade você está mais imerso, envolvido? Pergunta número um. Pergunta número dois, qual é a vontade de Deus para essa esfera? Qual é a vontade de Deus para o governo? Qual é a vontade de Deus para a economia? E qual a sua parte no cumprimento da vontade de Deus nesta esfera? Então, estamos aqui com essas duas esferas para a gente orar. A primeira oração, agora eu vou parar de compartilhar. Só um momento, isso. A primeira oração não poderia ser, né, pelos empresários, especialmente os cristãos, mas nós vamos abarcar também aqueles não cristãos.
tá? Porque não é só em cristão que o Espírito age. Ele sopra onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido, né, gente? Mas o Espírito tem a obra dele ao redor do mundo. Então, vamos orar? Saulo, já que você está imerso nessa esfera, né? Nós vamos começar pela economia, dos empresários, os pequenos, médios e grandes empresários. O Senhor é aquele que pode tocar nos empresários. E como empresário, eu coloco a vida do meu esposo, né? A minha vida e tantos outros da nossa comunidade também, que têm os seus negócios, que têm, provém, emprego para tanta gente, né? Não é fácil estar na posição de empresário. Então, vamos clamar ao Senhor por esses irmãos e por essas pessoas na nossa sociedade. Saulão. Minha Alice, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, uma manhã gostosa. Obrigado pela chuva durante a noite. Obrigado, Senhor, porque cada manhã o Senhor renova as nossas forças. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus conselheiro, um Deus que nos ensina, um Deus que é o nosso norte, Senhor. É o nosso tudo, conforme Augusto gosta de falar. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado trabalho. Obrigado pelo nosso trabalho, especialmente por aqueles que têm os seus negócios. Negócios maiores, negócios menores, mas cada um tem o seu ganha-pão, cada um tem a sua empresa, aqueles que têm, aqueles como o Laércio, que é que tem a sua empresa pequena, mas é uma empresa porque trabalha para terceiros, aqueles que compram, que vendem, aqueles que produzem alguma coisa, aqueles que vendem serviço. Senhor, são tão diversos essa gama de negócios na nossa economia. Mas nós sabemos que nosso país passa por problemas, nossa economia por problemas, nossos impostos são muito pesados, e cada dia sobe mais. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós, a cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, buscar aquilo que é correto, aquilo que é direito, aquilo, Senhor, que nós sempre oramos aqui, aquilo que possa alcançar o outro, Senhor. Eu oro pela vida de cada um, eu oro pela vida do Dudu, do Éder. Sabemos que temos passado por dificuldades, pela minha também, tenho passado por crises, pela vida do Celinho, Salviano, são muitos, Pai, que têm os seus negócios aqui no nosso meio. O Senhor, não lembro de todos, mas o Senhor conhece a cada um. Que o Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, sabedoria para dia a dia, para o nosso caminhar, para o nosso, para nossas atividades. Que nós possamos fazer diferença, tanto com os nossos deveres e obrigações, quanto da nossa pessoa, do nosso testemunho. Obrigado, Senhor, por cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, Shalom. Amém, Salom. Concordamos com essa oração, Saulão. É, Ana Paula Magalhães, você pode ir se preparando? Não sei se você está disponível. Para a próxima oração, nós vamos pedir, e se tiver, aí você já liga o microfone para sinalizar aqui. Qualquer coisa eu peço outro. Nós vamos pedir hoje, ótimo, pelos trabalhadores comuns também, né? Gente que às vezes não foi chamado, não tem essa vocação, não tem essa paixão de empreender, de começar o seu negócio. Mas, todos os dias, o que que a palavra fala sobre trabalho? Aquele, fala, Bode, pode falar, Bode. Quem não trabalha, não coma.
Quem não trabalha não coma, digno é o trabalhador do seu salário. O Senhor fala, né? Foi ordenança lá no Éden, quando a gente caiu lá atrás, que a gente ia reger a terra, cuidar da terra, né? Sermos regentes sobre a criação. Então, a caixa de supermercado pode glorificar a Deus, Uhum. não é? Então, vamos lá, Aninha. Pode, Sim, como o Espírito conduzir, pelos trabalhadores comuns, pessoas. certo. Obrigado, Deus, por esse dia gostoso, esse tempinho bom. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós e ainda tem cuidado. Seus olhos estão sempre atentos. E em especial, Pai, eu quero colocar agora diante do Senhor a vida dos trabalhadores comuns, como foi dito aqui. Muitos já estão chegando ao trabalho, outros estão acordando para se dirigir a esse momento. Que o Senhor se revele a eles, Deus. Que além de sustento, que é de fato muito importante para nós, eles também encontrem propósito ali, sentido e uma fonte de satisfação, realização pessoal, mas também de ajudar o outro, mas também de servir, que nós somos chamados para isso, Deus. Muitas vezes pessoas passam por lutas muito grandes, dificuldades no que tange ao sustento, dificuldades com relação a questões familiares e tantas outras, Senhor, com relação a principalmente a relacionamentos dentro do trabalho, Senhor. Não é fácil ser um trabalhador comum, às vezes ter uma chefia imediata não tão simpática, às vezes ter que lidar com pessoas que trazem as suas bagagens consigo, às vezes não tão educadas também. Mas, Deus, que o Senhor, nesse momento, nessa manhã, renove as forças, renove a esperança, renove o sentido de propósito, renove, de fato, a vontade e o saber por que estar ali, Senhor. Ao que constrói, que ele veja beleza na construção. Ao que serve os outros, que ele se sinta satisfeito em servir. Ao que educa, que ele se sinta também satisfeito em educar, em ver as pessoas aprenderem. E assim em tantas outras áreas, Senhor. Sabemos que o Senhor se manifesta em todas as áreas de trabalho e sabemos que o trabalho é algo muito importante para o homem, tão importante que o Senhor colocou na Bíblia. Então nós nos sentimos assim à vontade mesmo para orar sobre isso e para pedir que o Senhor venha sobre os trabalhadores comuns nessa manhã de uma maneira especial e que o seu Espírito se revele ao coração deles e que eles realmente se sintam ali úteis e com propósito e cumprindo assim a maneira de servir ao Senhor e servir aos outros aqui na terra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o Amém. próximo tópico e último dentro da economia, gente, e que me veio, é muito interessante, né? Me veio na mente, eu tive em anos passados, eu passei é Mato Grosso do Sul, que tem muito agro, não é? Então, passei lá e aí um colega meu que estava comigo falou assim, Alice, você tá vendo essa extensão todinha aqui? No ano passado, o fazendeiro dono dessa extensão toda, suicidou. Por quê? Porque veio uma chuva ou seca, não sei, e ele perdeu a safra todinha. E isso é muito comum, né? A gente ouve esses casos, né? E aí, antes da gente orar, um destaque que eu quero dar aqui, irmãos, que Deus colocou muito no meu coração. Eu nunca tinha liderado oração, né, aqui. Mas a gente não ora por instituições. A gente não ora por instituições ou organizações. A gente ora pelas pessoas dentro daquela organização. Então, quando eu vou orar pela igreja, eu não oro pela igreja, eu oro pelas pessoas que fazem parte daquela igreja, por mais que a gente chame de corpo igreja, né? Então, eu queria aqui a próxima oração, e deixa eu ver aqui alguém que quase não ora. Tiago Roque, você tá por aí? Quase não ora assim. Tiagão ora de vez em quando, mas eu não sei se ele tá caminhando, alguma coisa. A próxima oração vai ser por fazendeiros e trabalhadores do campo. Tá bom? Por aqueles que
trabalham no campo. E, gente, que maravilha, né? A gente ouve também muitos testemunhos de como Deus encontra essas pessoas lá no campo, como Deus se revela. Então, que a gente ore por eles, tá bom? Que fazem diferença no nosso país e trazem também, né? Contribuem para o pão que está na nossa mesa. Acho que o Tiago não está disponível. Vamos lá, Fernanda. Também não. Genivaldo. Ah, tá? Fer. Amém, Alice. Você ouviu a proposta, né? Orar pelas instituições. Nós vamos orar pelos fazendeiros e trabalhadores do campo, por aqueles que estão fora das cidades grandes, tá bom? Amém. Eterno Deus, glorioso Pai, aqui reunidos em Teu nome, Pai, nós queremos que o Senhor se faça presente e queremos te agradecer por mais um dia em que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Queremos, no nome de Jesus, Pai, colocar diante do Teu altar, Senhor, o pedido de oração que a Alissa propôs, orar pelos fazendeiros, pelos trabalhadores do campo, orar por aqueles que não estão nos grandes centros urbanos, Pai, mas que faz uma grande diferença, Pai, para a sociedade de um modo geral. Que através deles, ó Deus, ali do plantio, Pai, dos alimentos, né, de gerar, Senhor, fazer todo o processo, Pai, da alimentação, Senhor, que chega às nossas mesas, ó Pai. Eu venho pedir e clamar ao Senhor por eles, ó Deus. Venho interceder por cada um deles, Pai. Venho interceder, Pai, pelos pequenos, médios e grandes, Pai, produtores, Pai, agricultores, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, que a esperança deles, Pai, seja o Senhor. A, a, a vida deles, ó Pai, possa estar, Pai, diante do Senhor, Pai, nas mãos do Senhor, ó Deus. Eu venho clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor Deus coloque nos corações deles que eles podem contar com o Senhor. Que eles não venham se preocupar com a economia, não venham preocupar com a terra, Pai, não venham preocupar com a chuva, Pai, se está chovendo, se não está chovendo, Pai, mas que eles possam confiar em Ti. O Senhor mesmo fala, Pai, que Salomão, Senhor, teve tudo o que ele quis, tudo o que ele necessitava, Pai, mas que os lírios do campo se vestem melhor do que ele, Pai. Se vestem melhor do que Salomão, que teve tudo, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa dar essa esperança aos corações deles, Pai, que o Senhor é o Deus que criou a terra, Senhor. O Senhor é o Deus que criou tudo que tem na natureza, Jesus. Se for da vontade do Senhor, Pai, tudo pode acabar amanhã, Senhor. Mas o Senhor, Pai, é o nosso Deus, o Deus que cuida, Pai, dos lírios, o Deus que cuida dos pássaros, o Deus que cuida de todas as coisas, Pai. Pai, a nossa esperança é somente em Ti, Deus. Não há outro Deus, Pai, não há outro suporte, Pai, não há outro lugar em que podemos buscar, em que podemos ter o socorro, Pai, ter o refúgio, Pai. O Senhor é o Deus que traz o alimento à mesa, Jesus. Oh Deus, sabemos que muitos às vezes nem conhecem o Senhor, ó Pai. Mas que mesmo assim, Jesus, mesmo assim, com o amor que o Senhor tem para com cada um de nós, com cada um dos teus filhos, que o Senhor possa ministrar, Senhor, esse cuidado, Pai. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, essa esperança, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos, meu Pai. Muito obrigada, Jesus, porque mesmo em meio às dificuldades, Pai, não falta nada, Senhor. O pão está na nossa mesa, Pai, o alimento está nas nossas mesas todos os dias, Jesus. Então, que o Senhor, ó Pai, seja com cada um destes teus filhos, Pai, com cada uma dessas instituições, Pai. Não é economia, Senhor, não é governo, Pai, não é homem, maldito o homem que confia no homem. Mas a nossa esperança é Jesus Cristo, Pai. Então, que o Senhor Deus possa continuar, Senhor, nos abençoando e abençoando também essa área, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo vai para Ti, Jesus. Até, Senhor, a palavra do Senhor diz que até o desejo que nós temos de estar aqui vem do Senhor, Pai. Então, tudo vem de Ti, Deus. Que o Senhor, Pai, desperta em cada um de nós, Senhor, todos os dias, Pai, o desejo, a vontade de estar na Tua presença,
e buscar no Senhor tudo aquilo que pedir, tudo aquilo que necessitamos, ó Pai. Abençoe, Senhor, essa área específica, Jesus. Seja com cada um deles, Pai. E eu repito mais uma vez, Pai, clamo a Ti, que não falte esperança. Nossa esperança está no Senhor. No nome de Jesus, Pai, é que eu oro e entrego essa área do agro, cada um dos trabalhadores, cada um dos fazendeiros, diante do altar do Senhor, Pai. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Concordamos com isso. Papai Alan, tá cochilando ou tá por aí? Eu vou esperar um tempinho para ele ligar o microfone. Aê! Alice, Papai, te cadê? amo. Também te amo. Pode de- Tô pronto aqui. Então tá, eu vou falar o tópico. Inclusive, eu pedi até ao bonde para encontrar o versículo da última pregação do Senhor a respeito dos perversos. O que que o Senhor fará com os perversos? Lembra? Então, Salmo 37. Salmo 37. Você encontrou, bonde, o versículo? Sim, Salmo 37, verso 9. Pode ler para nós antes do papai orar a respeito em cima disso aí? Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Louvado seja Deus. Então, para o próximo tópico, papai Alain, meu querido Hum, pastor, nós hum, vamos orar pela segunda esfera, o governo. E vamos começar com essa confirmação em cima daquilo que o Senhor Jesus disse ao Senhor a respeito dos perversos no poder. Tá bom? certo, Então tá vamos bom. orar por isso, pelo governo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor sobre todas as nações, Rei do universo, sustentador de todas as coisas, das coisas pequenas e das coisas imensas. Tu és maravilhoso, Senhor, e a tua palavra é a verdade. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de orar depois de algum tempo aqui na reunião de oração. E muito obrigado, Senhor, porque a Alice lembrou-se do texto que o Senhor me deu quando eu estava internado na operação de coração. E de fato, Senhor, nos parece que as coisas estão andando. Nós temos esperança no Senhor, de que a vingança será do Senhor. A exposição do mal e o pagamento pelo mal feito vem só do Senhor. Não precisamos nos vingar, não precisamos mover uma palha, mas o Senhor cuida de pagar todos os perversos, que são gente má, contra o próximo, contra a nação, contra o sistema jurídico ou o sistema de econômico ou o sistema político ou o sistema religioso, tudo aquilo, Senhor, que não pertence a ti, que não for da bondade do Senhor, nós entregamos tudo nas suas mãos de novo e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é justo e o Senhor, acima de tudo, é Deus que vê todos, vê a todos e vê tudo. Por isso te agradecemos, confiados de que o Senhor é maravilhoso, maravilhosamente concreto e justo. Bendito seja o teu nome. Cuida do nosso Brasil, Senhor, e expõe aqueles malignos que têm feito mal contra o povo e faz a tua palavra da verdade prevalecer. Muito obrigado.
Descansamos em Ti, só em Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, papai. A próxima oração, eu fiquei procurando aqui na lista alguém, mas me deu vontade de deixar livre para quem se voluntariar para a próxima oração, tá bom? Então, quem quiser fazer a próxima oração já pode sinalizar aqui enquanto eu explico. A próxima oração é a respeito ainda nessa esfera do governo, né, gente? Como eu disse, governo, essa esfera não tem só a ver com quem tem título de vereador, prefeito, presidente, mas todos aqueles que têm algum poder, alguma caneta nas decisões do mundo, tá bom? Então, nessa próxima oração, nós vamos orar pelos poderosos ao redor do mundo, aqueles que têm, beleza, Bonde? Bonde vai orar. Aqueles que têm, que exercem poder, que têm um título, que a decisão desse cara pode afetar centenas, se não milhões. Vamos só, antes do bom de orar, lembrar o que a Bíblia fala. Ela fala muitas coisas a respeito de governo, mas uma das histórias icônicas que me toca muito é a de Nabucodonosor. Ele era um rei de onde? Síria? Sei lá onde? Babilônia. Ele era um rei, né, um imperador, não sei, muito poderoso, muito mal, muito mal. E o que que Deus fez? Não precisou de vingança humana, como o papai Alan orou. Não precisou. O Senhor mesmo moveu a mão dele e fez ele durante não sei quantos anos. Ficou louco da cabeça, pastou igual vaca, né? Deixou unha crescer, cabelo crescer, como uma forma de ensino, de punição, de justiça da parte de Deus. Então, Augusto Bonde, vamos estender agora para além do Brasil, tá? Vamos orar pelas pessoas de poder ao redor do mundo. Vamos lá. E Alice. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, primeiro nós te bendizemos, nós te adoramos, santificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso dono, o nosso tudo, e nós confiamos no Senhor. Como já foi orado, o pastor Alain orou também sobre isso. Nós confiamos no Senhor, não é na economia, não é nos nossos braços, não é nas pessoas, mas no Senhor, porque o Senhor tem os caminhos corretos, as ações corretas e o desenrolar, ó Deus, dentro do tempo exato de todas as coisas. Mas, ó Deus, nós queremos interceder, suplicar mesmo em favor dos povos que estão sendo governados a partir de quem tem qualquer tipo de autoridade, como a Alissa citou. Pode ser uma pessoa que não tem nenhum cargo, mas que uma assinatura pode prejudicar muitas pessoas. E que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, até dessas pessoas mesmo, porque muitas vezes elas estão loucas, ó Deus. Muitas vezes estão possuídas por demônios, deixando suas vidas serem dirigidas de forma errada. Temos visto governantes que se acham deuses, com D bem pequenininho, bem minúsculo, mas se acham, porque simplesmente tem uma caneta que seja uma caneta Bic, bem simples, na mão, e pela sua mesquinharia, pela sua vontade, pelo seu desejo maligno, prejudicam muitas pessoas. Senhor, tenha misericórdia de quem é prejudicado e de quem está prejudicando, porque é muito difícil vermos o que nós temos visto, não só aqui no Brasil, mas fora também, no mundo como um todo. A maldade imperando na maioria do mundo. Mas, Senhor, também temos visto a tua boa mão. O Senhor tem agido, porque o trabalho todo é do Senhor, e a nós só cabe
trabalharmos com o Senhor, nos dispormos nas tuas mãos. Então te suplicamos, ó Deus, sobre aqueles que têm poder através de uma decisão, que essa decisão, ó Deus, seja crivada de amor e não de barganhas, não de corrupção, não de ódio. Temos visto muito ódio a Deus e direcionado em cima de pessoas específicas. Isso é absurdo, ó Deus, até de pensar, quanto mais de vermos essas situações acontecendo hoje ainda. Então, tenha misericórdia dessas pessoas que são investidas de poder, que têm qualquer tipo de poder sobre outros, que na verdade despejem, ó Deus, é amor, graça, bondade, misericórdia sobre aqueles que são mais fracos, mais vulneráveis. E que a tua justiça, ó Deus, prevaleça. Realmente, que a verdade seja colocada às claras em todas as decisões, para que haja, ó Deus, um alívio em cima daqueles que têm sido oprimidos. Nós esperamos no Senhor em todas as áreas, em todas as circunstâncias, porque o Senhor é o único que pode resolver as coisas. A nós cabe orarmos, aguardarmos a tua vontade, o teu tempo, a tua hora exata, e sempre, em tudo, ó Pai, em tudo, bendizemos ao Senhor e sermos agradecidos, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é bom o tempo todo. Oramos e já agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Louvado Deus. Meus irmãos, imaginem aqui comigo uma taça bem bonita, linda, uma taçona assim, ó, brilhante de cristal com ouro e as nossas orações como gotas, até que essa taça transborde. Há quantos anos eu e você, nos nossos momentos íntimos com o Senhor, no carro, né, em aflição, no banheiro, aqui juntos, lá na igreja juntos, quantas gotinhas a gente tem colocado lá. Então, sempre que você orar, lembre disso, que as nossas orações são gotas. E o Senhor, dono dessa taça, sabe quando ela vai transbordar. A gente pede que o Senhor acelere as respostas, né? Mas Ele é quem sabe que nível que tá essa taça aí. Bênção demais, vamos lá. Nesses últimos minutos, queridos irmãos, o Senhor falou comigo em Ezequiel 37. Como eu disse da última vez, é interessante como Deus fala assim comigo, porque eu não sou boa com números, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. Eu sou péssima com números e referências assim bíblicas. Tal, João 15, não, João 15 eu sei, mas sei lá, Jeremias 5, eu não sei o que que tá em Jeremias 5. Tem gente que de cara já fala, tá assim, aquele versículo assim, assim, assim. Mas eu sei o bolo, o recheio, o que que tá lá. Então, Deus me deu Ezequiel 37. Eu falei, eu acho que é aquele dos ossos secos. Aí eu fui abrir e era. Então, eu vou ler alguns versículos e a gente fecha a meditação de hoje. Então, Ezequiel 37 diz assim, né, o profeta Ezequiel contando algo que aconteceu com ele. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeira pergunta: qual que é o vale de ossos secos que você está hoje? Pode ser que venha na sua mente o casamento, pode ser que venha uma questão de saúde, pode ser que venha uma dificuldade na empresa, né? Como o Saulo disse, um aperto financeiro na empresa. Quais são esses ossos secos que você está pisando agora? Você está nesse vale. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale,
e eis que estavam sequíssimos. Sabe o osso que já deteriorou, já decompôs a carne, e ele tá lá naquele deserto, faz ó, não tem nada de bom, toda a nutrição dele já foi. Se você pisar nele, ele quebra, porque ele tá sequíssimo. Qual é o vale que você está hoje? Às vezes o seu tem uns ossinhos aqui e ali. Às vezes o meu tá com muito osso. Muita coisa para, né? Problemas, muitos são os problemas. Não sei, cada um de nós consegue julgar isso. Mas vamos continuar aqui. E me disse, então o Senhor me levou a esse vale, me colocou lá entre esses ossos, me pôs no meio deles e me disse: Filho do homem, lá vem Deus com as perguntas dele, né? Lá vem ele. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Ele perguntou para mim. E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Olha a minha resposta para o Senhor. Alice, você está vendo aí a dificuldade da sua empresa? Você está vendo aí a sua saúde, que está difícil? Você está vendo aí seus relacionamentos que estão truncados, né? Seus inimigos que são muitos, seus problemas que são numerosos? Porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Ele falou, então profetiza. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído, pensa esse barulho, gente, de osso batendo com osso. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, uma bagunça santa, de barulho de osso batendo com osso, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele, mas não havia neles espírito. Eram corpos sem espírito. E aí o Senhor me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. E diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. O que eu quero trazer para nós como reflexão e encerrar aqui é: tem a parte, Deus quer soprar sobre ossos, Deus quer restaurar muita coisa na minha vida, muita. Eu lembro que no meu tempo lá na Suíça, eu e Dudu, a gente passou uma dificuldade muito grande no ano final, uma crise de casamento violenta, dessas assim, vou ser uma mulher divorciada. Quem nunca passou por essas, né? Raro. Mas eu falei, gente, eu tô aqui sozinha e eu lembro que o Senhor me levava a orar à noite na casa que eu morava e falar em voz alta, profetizando, profetizando. Eu tava num vale de ossos secos e o Senhor falou: "Pode viver? Dá para viver?" Eu falei: "Senhor, tu sabes." Ele falou: "Então abra a boca e profetiza." Sabe, a gente tem que. Deus não nos chamou para um espírito de covardia, de timidez, ele nos chama para um espírito de coragem, de ousadia. Então, crente, profetiza sobre a sua empresa, profetiza sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sabe? Não é esse negócio de determinar que a gente já está cansado de saber que isso não é bíblico, determinar o que Deus vai fazer, mas profetiza. A oração falada, ela tem muito poder, gente. A nossa boca, né? Como que Deus criou o mundo? Com o sopro dele, com a boca. Então, nós cristãos precisamos profetizar.
mais sobre a nossa vida, sobre em cima da vontade do Senhor para a nossa vida, não na nossa, mas na vontade dele. Então, que hoje seja um dia que você lembre disso, quando você for no seu trabalho, orar lá sobre a sua cadeira, na sua casa, no seu travesseiro, sobre os seus filhos, netos, profetizar, porque o Senhor quer fazer muito a partir do que a gente fala, do que a nossa boca fala. Em nome de Jesus. É isso.